O presidente Lula foi o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU na manhã desta terça-feira. O chefe de Estado brasileiro criticou os valores investidos em guerras e reforçou que o planeta está farto de acordos climáticos que não são respeitados e de promessas de ajuda financeira dos países mais ricos que não são cumpridas. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, secas e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. Na segunda-feira, Lula teve uma reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na pauta, o acordo comercial entre o Mercosul e o Bloco Europeu. A partir do ano que vem, entra em vigor uma lei da União Europeia que proíbe a importação de produtos oriundos de áreas degradadas ou desmatadas. O Brasil está preocupado com o impacto nos negócios e, no início deste mês, pediu o adiamento das novas regras. Depois disso, um porta-voz da União Europeia reiterou que a lei será implementada em 2025. Nem Lula nem von der Leyen falaram com a imprensa depois da reunião. Pois é, essa nova lei, chamada de Lei Antidesmatamento, entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. Vale para produtos como soja, gado, café, madeira, borracha e cacau, oriundos de desmatamento ocorridos após 2020 e não leva em consideração o desmatamento legal previsto no Código Florestal Brasileiro. E de acordo com o Itamaraty, a medida impactará mais de 30% das exportações do país. Vamos então convocar o Miguel Daoud, para comentar esse tema, Daoud. Na sua opinião, essa lei antidesmatamento tem a ver com questões ambientais, com questões comerciais, com as duas coisas juntas? E de que forma o Brasil tem que se preparar para evitar esse prejuízo em relação às exportações? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Majoritariamente são questões comerciais, A questão climática, evidentemente, ela existe, mas não com o peso que a Europa está dando nessa restrição. Todos os produtos produzidos em áreas desmatadas legalmente ou ilegalmente a partir de 2020 estariam sujeitos a esse embargo. Mas, Petri, vamos pensar o seguinte, o mundo ele está caminhando para um cenário muito arriscado em relação ao clima. A gente estamos aí presenciando uma mudança brutal do clima do planeta. Esses extremos climáticos já vêm prejudicando, sem dúvida nenhuma, a produção de alimentos em vários setores, não só no Brasil, como também em outros países produtores. Isso tudo leva a uma preocupação que já está sendo apurada e já está sendo incorporada nos contratos futuros que são negociados nas bolsas do mundo todo, que é o fenômeno econômico denominado inflação. A inflação ela decorre exatamente do descontrole entre oferta e demanda. Só que, neste caso, vem pelo lado da oferta. O clima ele pode, não estou dizendo que isso vai acontecer, ele pode afetar exatamente a oferta de produtos na economia mundial e isso causar um impacto nos preços e, consequentemente, na inflação e nas taxas de juros que o mundo vem, não só a Europa, como os Estados Unidos, vem lutando
para tentar diminuir as taxas de juros, mas a inflação nesses países, apesar de estar ainda sob controle, né, ela tem que os economistas falam subjacente, elas estão voltando. E isso aí é um fator de ignição para que os preços dos alimentos subam. Dessa forma, Petri, é fácil entender que mesmo essa imposição da União Europeia de começar esse boicote, essa interrupção em áreas desmatadas a partir de 2020, elas possam não ser tão rígidas assim, né? Porque o mundo hoje depende exatamente da produção de alimentos. E o Brasil desponta como um dos maiores produtores. E, além do mais, o Brasil é o único país no planeta Terra que teria condições de atender grande parte da demanda até 2050. Evidente que nesse interregno aí existe fatores. Então, portanto, Petri, é um absurdo. A Europa faz isso para proteger os seus produtores, já não conseguem mais recursos para incentivar, né, ou subsidiar a produção interna. Os países como Alemanha e França, que são dos maiores emissores de gás efeito estufa na atmosfera, são países que estão passando a queimar, inclusive, carvão. E a Alemanha amoleceu um pouquinho, mas a França continua rígida nesse cenário. Então, é uma incoerência essa posição da União Europeia, mas que, a meu ver, ela vai ser flexibilizada na sua execução diante desse cenário que a gente tem pela frente. Perfeito. Vamos aguardar os desdobramentos. Daúde, obrigado e até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Um abraço a você, um abraço a todos.